Olá, meus assustados de plantão. Tudo bem com vocês? Mais um caos aqui bem arrepiante aqui para vocês aqui, meus assustados. Eu achei aí esse caos aí, já trouxe aqui para vocês, porque eu sei que vocês vão gostar muito. Esse caos aconteceu num vilarejo lá de Minas Gerais. Foi um rapaz que aconteceu com ele e ele contou esse caos aí. Eu já peguei e trouxe aqui para vocês, meus assustados. Espero que vocês gostem. Eu gostei bastante, é o estilo de caos assim que eu gosto muito. Então, vamos rodar a vinheta? Então, roda a vinheta aí! Meus assustados, esse caos aconteceu num vilarejo, ele disse, esse rapaz. Ele disse que ele era solteiro na época e estava procurando um emprego. Então ele ficou sabendo que num vilarejo ali perto ali da cidade que ele morava, estavam procurando, estava precisando de um zelador, para ser zelador de uma igreja ali daquele vilarejo, e a igreja pertencia a uma fazenda bem grande, que tinha ali perto ali daquele vilarejo ali. Então a igreja era dos donos, da fazenda, e consequentemente também era da vila ali, daquele vilarejo ali também. Então ele contou que, como ele estava precisando de emprego, estava desempregado, ele ficou sabendo que essa fazenda aí estava procurando um zelador para a igreja ali daquele vilarejo ali. Ele então se dirigiu até lá, a fazenda, foi de encontro ao administrador e falou que se interessou, em ficar ali, morar ali, porque aí ele ia ter que morar ali na cidade. E morar ali na cidade para ser o zelador ali, passar a ser o zelador daquela igreja. Então, o administrador da fazenda ali fez uma breve entrevista ali com ele, admitiu ele, aceitou ele ali para ser o zelador. Ele então disse que logo se mudou para uma casinha, que a casinha que ele foi morar era uma casa que ficava do lado da igreja, não era nos fundos, era do lado da igreja, assim, ficava bem juntinho da igreja. E ele disse que a igreja não era uma igrejinha pequena, não, era uma igreja grande, já tinha mais de 100 anos já aquela igreja. Ele falou que aquela igreja foi construída pelos primeiros donos da fazenda ali, do vilarejo ali. E ele disse que foi construída pelos primeiros donos, da fazenda, e também foi quem construiu a igreja foram os escravos que trabalhavam na fazenda, eram os escravos ali da fazenda. E então eles construíram ali a igreja ali. Então aquela igreja era uma igreja era grande, e diz que era muito bonita, sabe? Muito bonita, com as imagens dos santos, diz que muito bem feitas, tudo. Diz que a igreja foi feita assim no maior capricho, tudo muito bem feito ali na igreja ali, foi sempre muito bem conservada, estava bem conservada para esses anos todos, que ela estava ali. E então ele disse que não viu objeção nenhuma. A igreja ele ia ter que ficar limpando ali, zelando ali aquela igreja ali. Então ele falou que quando ele se mudou ali para a casinha ali, e aí ele foi atrás do antigo zelador da igreja, pegar as chaves da igreja. Ele chegou lá, falou que ele ia ser o novo zelador da igreja. E aí então o antigo zelador chegou e deu a chave assim para ele assim, e falou: boa sorte. Aí ele falou: boa sorte? Aí ele falou assim: boa sorte, tome cuidado
naquela igreja acontecem coisas. Diz que ele fez assim. Aí o rapaz falou assim: acontece coisas? Aí o rapaz falou para ele assim: mas o senhor, é impressão minha ou o senhor tá querendo me botar medo? E aí o antigo zelador chegou e falou assim: não tô querendo te botar medo, não. Eu só não quero, eu só tô te alertando para você não ser pego de surpresa. Olhe, mais um conselho: nunca vá naquela igreja à noite. Nunca entre naquela igreja à noite. Ele ficou assim, achou esquisito que o homem estava falando assim, se despediu, falou obrigado, né? Falou obrigado e saiu andando. Ele disse que ele não deu muita trela para o que aquele homem falou, para o antigo zelador. Então, quando chegou, foram se passando os dias, ele fazendo o servicinho dele, tudo. Só que quando ele falou, mas já era um bom tempo depois, já que ele já estava ali naquele vilarejo ali, tomando conta ali da igreja ali, nunca tinha acontecido nada. Mas quando chegou um certo tempo depois, já de meses, já que ele já estava ali trabalhando ali, ele disse que começou a escutar barulhos dentro da igreja. Às vezes ele estava lá dentro da casa dele lá e escutava barulhos, porque a igreja ela faz um eco, né? Quando você, sei lá, bate alguma coisa naqueles bancos de dentro da igreja, faz aquele eco, né? Pá! É um eco lá dentro. Ele falou que escutava assim, falou: ué, mas a igreja tá trancada, não tem ninguém lá, que barulho é esse lá dentro? Mas ele não ia ver. Ele escutava os barulhos e não ia lá ver o que tinha lá. Então, ele disse que aí, quando foi um dia, ele estava varrendo ali a igreja ali. Ele estava ali mais ou menos ali no átrio da igreja, varrendo ali o átrio da igreja. E aí ele estava bem assim na porta da frente ali. E ele disse que começou a escutar umas risadinhas de criança, ele disse. Sabe quando criança tá brincando e dá aquelas risadinhas? Dava, né, umas risadinhas assim. Ele olhou assim e ficou procurando, né, quem era. E aí ele disse que quando ele olhou, né, para trás e ficou procurando, ele falou que viu entre os bancos ali escondido um menino. Ele viu um menino ali escondido entre os bancos e aí ele deixou a vassoura ali na porta da igreja e seguiu em direção ali onde ele tinha visto aquele menino. E ele já foi indo, né, em direção ao menino e falando: ô menino, aqui não é lugar de brincadeira não, aqui não é lugar de brincar. Vá brincar na rua, vá para a rua brincar, ou se não vá para sua casa. Falou assim. E ele falou que estava vendo o menino ali escondidinho entre os bancos ali, quase que de frente ao altar ali da igreja ali. Então, quando ele chegou ali, aonde ele tinha visto o menino escondido, não tinha nada, não tinha ninguém ali. Ele achou estranho, ele ficou meio assim, porque ele falou que viu um menino ali escondido. Então ele voltou de novo para terminar ali o serviço que ele estava fazendo ali. Quando ele chegou, que começou a varrer de novo ali o átrio ali da igreja ali, ele escutou um barulho e quando ele olhou para trás, ele viu a figura de um menino correndo. Só que dessa vez o menino estava correndo como se estivesse brincando ali no altar da igreja mesmo. Ele estava ali e aí ele olhou então e viu aquele menino e foi indo assim em direção, mas ele ficou ainda meio que parado olhando aquele menino correndo sozinho ali. Só que ele achou estranho, ele falou, porque ele viu, né, o menino, aí ele viu direitinho o menino, diz que era um menino, né, branco, um menino loiro, e ele
E o que ele achou assim mais estranho foi que as roupas que o menino estava vestido eram roupas antiga de crianças, né? Roupas assim de crianças que as crianças usavam na década de 40, ele falou. Ele ficou olhando aquelas roupas, né? Aquelas roupas antigas. Ele falou que já veio na cabeça dele que aquelas roupas eram da década de 40 e o menino aparentava ter uns 6 anos, ele disse. Então ele foi andando assim em direção ao menino e quando ele chegou no altar ali, no pé do altar ali mesmo, para ir para perto do menino, o menino saiu correndo e atravessou a parede. Ele disse que ficou assim, em choque, assim, parado, porque ele achava, na mente dele era uma criança ali da vila, ele falou, ou da vila, ou até mesmo da fazenda, ele disse. Então ele ficou assim, ele falou que ficou ali estatelado ali, prostrado ali, olhando, porque ele falou que deu uma certa paralisia nele, porque ele não imaginava que aquele menino iria atravessar a parede. Como que aquele menino atravessou a parede? Então ele pensou, né? Meu Deus, o menino é uma aparição. Eu estou vendo aqui um fantasma de uma criança aqui dentro da igreja. E então ele disse que aí ele deu meia volta, foi lá na entrada da igreja, fechou a igreja toda, e saiu lá para a casa dele. E ele disse também que nessa igreja só tinha missas aos domingos, só nos domingos que tinha, parece que só nos domingos de manhã, que vinha um padre e rezava a missa naquela igreja, só os domingos que tinha. E só que aí durante a semana as senhoras dali daquele vilarejo e até da colônia lá, da fazenda lá, vinham todas as tardes, né? Durante a semana elas vinham durante as tardes lá da semana, vinham rezar o terço. Então ele ficou assim, meio assim, porque eram as únicas atividades que tinham ali naquela igreja ali. Então ele falou que ficou muito assustado assim, aí fechou a igreja tudo e foi embora para casa dele. Foi embora lá para casa dele, ficou ali. E ele disse que aí a partir daquele dia, todos os dias ele sempre ou escutava algum barulho ou até mesmo via, ele falou que via, continuou vendo aquele garotinho brincando dentro da igreja. Mas como o menino só ficava ali dando risadinha e brincando ali, ele falou que não ficou com medo. Ele não ligou mais para aquilo ali ficou acho que ele se acostumou, né, meus estudados? Acho que ele se acostumou ali com aquela situação ali do menininho ali vir brincar na igreja. Então ele falou que o menininho aparecia ali na igreja brincando. Ele falou que escutava barulhos, principalmente à noite, ele escutava muitos barulhos na igreja, mas ele não ia, porque ele falou que não esqueceu o que aquele antigo zelador falou lá atrás para ele, que era para ele tomar cuidado, que naquela igreja aconteciam coisas estranhas, que era para ele tomar cuidado e nunca ir à noite lá dentro da igreja, e nunca entrar na igreja à noite. E ele então disse que ele lembrava disso que o zelador tinha falado, e aí ele não ia. Só que quando foi uma noite, ele disse que já estava dormindo, já era madrugada, ele falou. Ele acordou com uns barulhos, ele falou, uns barulhos e um cheiro de vela forte. Ele falou, sabe aquele cheiro de vela quando está acesa? E então ele levantou e ele escutou os barulhos, ele viu que os barulhos vinham da igreja. Ele então foi até a cozinha, que tinha um vitrô lá na cozinha grande,
que de lá daquele vitrô ele tinha uma boa visão ali da igreja. Então ele disse que abriu o vitrô, e quando ele abriu o vitrô ele tomou até um susto, ele disse, porque ele viu a igreja toda iluminada. Ele falou que estava toda iluminada a igreja, e ele ficou assim, mas como pode isso estar acontecendo? Como que está acontecendo? A igreja está toda iluminada. Se eu lembro, eu fui lá na igreja, apaguei tudo, tranquei tudo, não deixei nada aceso. Então ele disse que aí no impulso, ele falou, deve ter acontecido alguma coisa aí no poste aí da igreja aí, e as luzes acenderam sozinha. Então ele disse que foi no impulso e foi lá. Pegou as chaves da igreja e foi para entrar lá na igreja, só que ele foi pela porta dos fundos da igreja, ele não foi pela porta ali da frente, ele foi lá pela portinha de trás nos fundos da igreja. E quando ele falou que já foi se entrando lá dentro da igreja, né? Acho que pela sacristia ali, por aquelas salinhas que sempre tem atrás assim da igreja, ele disse que começou já a sentir um cheiro forte de vela, o cheiro que ele estava sentindo na casa dele, que na realidade o que acordou ele foi aquele cheiro forte de vela. Então ele foi assim devagarinho, e ele já disse também que já começou de imediato a escutar uns murmúrios assim, como se tivesse missa, como se dentro da igreja estivesse ocorrendo uma missa ali. Pessoas, como vozes assim de pessoas rezando. Mas aí ele ficou meio assim e foi devagarinho, foi espiar. Ele disse que não chegou assim, não foi de supetão. Ele foi devagarinho e foi espiar. E quando ele viu, ele disse que viu umas pessoas, a igreja tinha muitas, a igreja estava cheia, ele disse, de umas pessoas vestidas de preto. E ele disse que não dava para ver o rosto dessas pessoas, porque elas estavam com capuz. Ela estava com um capuz assim na cabeça, então não dava para ele ver o rosto delas. E aí ele disse que elas também carregavam na mão ali, elas estavam ali como se estivessem rezando, e na mão delas estavam assim, diz que aquelas velas bem grossas e compridas, ele falou, as velas bem compridas e grossas, ele falou. Então era o cheiro da vela que ele estava sentindo, era daquilo ali. Ele então disse que ele falou que começou a dar um certo medo nele, porque ele ficou com medo daquelas pessoas verem ele, porque na cabeça dele ali no momento se passou que alguém tinha a chave da igreja e aquela missa seria uma missa que estariam ali dentro da igreja, tipo, praticando uma magia negra. Ele falou que passou isso na cabeça dele, que aquilo ali seria uma missa de magia negra. Então diz que ele ficou ali escondidinho para ver se reconhecia alguém ali do vilarejo, né? Se ele reconhecia alguém ali. E então diz que quando ele chegou e conseguiu ficar numa posição que ele... Então aí ele disse que arranjou uma posição e ele então conseguiu ficar de frente para aquelas pessoas. E aí ele disse que conseguiu ver o rosto delas. E aí que foi o choque dele. Ele disse que ali, né, no rosto, não era um rosto assim normal, era um esqueleto, né? A face era de esqueleto, né? A face era de esqueleto, não tinha assim, né? A carne, que nem nós temos assim, um rosto normal. Era uma face de esqueleto, mas eram todos que estavam ali. Todos que estavam ali tinham essa face de esqueleto. Então ele falou que na hora ele se benzeu e ele falou: valei-me, minha Nossa Senhora, o que é isso que eu estou vendo? O que eu estou vendo aqui, minha Nossa Senhora?
E ele ficou meio com medo. Ele falou que na hora que ele queria sair voado dali de dentro, ele falou. Mas ele ficou com medo de alguém deles ali ver ele e fazer algum mal para ele. Então ainda ele ficou ali, ele falou que conseguiu manter o controle, apesar de estar tremendo muito. Ele disse que se tremia muito, que apesar ali do tremor que ele estava tendo ali, ele ficou ali, conseguiu se controlar. E aí ele foi saindo devagarinho, até que ele conseguiu sair e correu para dentro da casa dele. E quando ele chegou na casa dele, ele ficou, meu Deus do céu, o que é aquilo, minha Nossa Senhora? O que aconteceu ali? E aí ele falou, porque ele já tinha ouvido falar da missa proibida, que em algumas igrejas, tem, né, várias igrejas que diz que tem as missas proibidas, que são as missas dos mortos. Então ele falou, meu Deus, eu não acredito que eu vi uma missa dos mortos, que eu vi a missa proibida. E ficou ali com medo, com muito medo, mas ele disse que ele pegou e foi na janela de novo, ali no vitro da cozinha, foi espiar para ver se, né, se ainda... para espiar ali a igreja de novo. E para surpresa dele, quando ele chegou ali, que espiou ali do vitrô, a igreja não estava mais iluminada, né, toda iluminada, estava escura do jeito que ele deixou. E aí ele decidiu, não, essa igreja aí é mal assombrada, essa igreja é mal, por isso que não para zelador aí, eu vou entregar a chave. Então ele disse que aquela noite ele não conseguiu dormir, ele não dormiu mais aquele resto de noite. E aí quando amanheceu, ele já foi atrás do administrador ali da fazenda ali, foi entregar a chave. E aí o administrador chegou e perguntou para ele, mas por que você está indo embora? Por que você não, né? O que aconteceu que você está indo embora assim? Ele falou assim, não, aquela igreja é mal assombrada. Aí ele falou com todas as letras, ele não ficou com meias palavras que nem custava o antigo zelador falar para ele que a igreja era mal assombrada. E ele chegou e falou para o administrador, não, aquela igreja é mal assombrada. Eu vi muita coisa ali naquela igreja ali. Até missa dos mortos, a missa proibida eu vi. E isso para mim foi a gota d'água. Eu vou embora daqui, vou embora dessa cidade, não quero mais saber daqui. E aí ele entregou a chave lá para o administrador e foi embora. Ele falou, foi embora, pegou as coisas dele e foi embora e nunca mais voltou ali naquela cidade ali e muito menos naquela igreja. Ele disse que foi uma experiência muito aterrorizante para ele, ele ficou com muito medo. Ele falou que várias noites ficou sem dormir, mesmo ele já estando na casa dele com os pais dele. Ele disse que ficou muitas noites sem dormir. Ele vinha a lembrança, né, a imagem daquela missa e o rosto. Ele falou que o que impressionou mais ele foi o rosto daquelas pessoas ali que estavam de preto, encapuçadas ali, aquele rosto né, com a face assim de esqueleto. Ele disse, aquilo ali impressionou muito ele. E ele falou que nunca, até hoje, ele não esquece aquilo. E ele falou que jura, ele falou, não foi sonho, não foi alucinação. Ele falou, eu vi a missa dos mortos, eu vi a missa proibida, que uns falam a missa proibida e a missa dos mortos, né? É que uns dizem que a missa, parece que a missa proibida parece que acontece só à meia-noite, parece. Eu já li alguma coisa sobre, mas eu não estou lembrando direito. Eu vou procurar para ver. Mas ele disse que passou maus bocados ali, o susto que ele passou, ele falou que não queria sentir nunca mais na vida dele. E então ele contou esse caos, eu vi, né? Eu li.
E aí já trouxe aqui para vocês, meus assustados. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like. Se você tem um caos assim que nem esse aí da missa dos mortos aí, manda aqui para mim que eu vou ter o maior prazer de ler esse caos aí para vocês, porque eu gosto muito, gente. Adoro esses causos assim de procissão dos mortos, missa dos mortos. Eu gosto muito. Eu tenho uns causos aí que eu andei lendo aí. Tô com uns causos bons aí, vou trazer para vocês aí. Tá bom, meus assustados? Deixe aí o seu likezão aí. Se você tem um caso desse, manda aqui pro nosso e-mail ou pro nosso, aí põe aí nos nossos comentários aí que a gente colhe aí também, não tem problema. Você mandando aí é o que importa. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Denis, eu já estava sentindo sua falta, meu querido. Eu senti sua falta. Eu até comentei com meu esposo. O Denis está sumido, sumiu o Denis. Eu ia comentar até, falar, Denis, cadê você? Mas aí você apareceu aí nos causos anteriores, aí nos comentários aí. E eu gostei muito porque você é um dos aí que já tem um tempão aí com nós aí. Então quando você deixa de comentar, eu já logo sinto falta aí de você. Tá bom, meu querido? Um beijão para você e para todos os meus assustados maravilhosos que estão sempre aqui no meu canal aqui, ajudando a gente. Um beijão no coração de vocês e até o próximo caos.